Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa Casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Olá, graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos esperar o nosso povo ir chegando, né, devagarinho. Eita! Vamos esperar o nosso povo ir chegando e convidando a todos, compartilhando o link que está aí no grupo da igreja. Se você puder, avise os outros irmãos, coloque nos outros grupos, para que as pessoas possam participar junto conosco da escola bíblica. Tenho certeza que amanhã de hoje vai ser muito especial e você vai realmente ser abençoado. Você vai gostar de conhecer hoje um pouco mais sobre o nosso tema, que é a Trindade Divina, né? Estaremos falando sobre as manifestações de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso esse tempo que vamos passar aqui juntos. E inicialmente vamos começar orando, vamos clamar a Deus, vamos orar para que o Senhor abençoe esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Bendito Deus, nosso querido Pai, nós te adoramos, bendizemos o teu nome por esta manhã, por esse tempo, Senhor, que podemos passar aqui estudando a tua palavra, meditando nas coisas de Deus. E, ó Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que esse tempo seja tremendamente, ó Pai, abençoador, edificador. Possamos ter um tempo aqui realmente de edificação para as nossas vidas. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os irmãos que estão acordando agora. Abençoa em especial aqueles que estão enfermos, sentindo algum tipo de incômodo. Que o Senhor coloque a tua mão poderosa agora e sare de todo mal, livre de todo mal o teu povo nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Essa manhã, para começar, eu quero começar cantando um cântico muito bonito, né? Das antigas aí, mas que é um cântico muito bonito mesmo.
Aleluias. Se você souber, canta comigo, tá certo? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua mão me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Aleluia, Senhor, é verdade, o Senhor é fiel. Oh, oh, oh. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluias, glória a Deus. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, és a minha rocha e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação.
e a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluias, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas para todos vocês que agora já estão ligados aí em nossa escola bíblica dominical. É tão maravilhoso, né? Aprendemos a Bíblia, aprendemos sobre Deus, podemos desfrutar desse tempo glorioso, né? Na presença do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos que já estão aí no chat, a todos que estão compartilhando, a todos que estão participando desse momento. E você pode fazer o seu comentário, tirar suas dúvidas, que hoje a nossa secretária Sara, ela está passando para mim aí as dúvidas aí, as perguntas do chat, para que a gente possa ir crescendo no Senhor e você possa alcançar níveis maiores de comunhão, de graça, de força na presença de Deus. Amém? Então, conto com você. Estamos começando a nossa jornada agora, são 10h18 e pretendemos ir até as 11 horas estudando a palavra de Deus. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Amém? Junto comigo. Abra aí comigo esse texto de 1 Pedro 1, 2. Eu quero meditar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos lá, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Diz a palavra de Deus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, né? Veja que aí, nesse texto de 1 Pedro, capítulo 1, já aparece a figura da Trindade. Já aparece aí representada nesta bênção, né, ministrada por Pedro. Já aparece a Trindade, né? Ele fala a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Veja que coisa interessante, aí já aparece claramente. Então, toda teoria, né, que é contra a Trindade, todo ensino que é contra a Trindade já cairia por terra aí mesmo, né, diante desse texto do apóstolo Pedro. Agora, vamos ver, primeiramente, falar um pouquinho sobre Deus, a definição de Deus. A Bíblia diz que Deus é o único Deus verdadeiro. E veja que definição é essa tremenda. Diz assim: Deus é um espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Ele é onipotente, tem todo o poder, onisciente, sabe todas as coisas e onipresente, está em todos os lugares. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele é o Criador, o sustentador, o Redentor, juiz e Senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. Deus é infinito em santidade e em todas as demais perfeições. Devemos a Ele todo o amor, culto e
total obediência. Em sua trindade, Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, porém sem divisão na essência, é o mesmo Deus. Nós não servimos a três deuses, servimos um único. Amém? É muito importante que você entenda isso. Nós não servimos a três deuses, servimos a um único Deus triuno. Deus, um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Alguma pergunta que acontece muito aí por aí é: Deus existe? Será que Deus existe mesmo, né? Principalmente os ateus, eles fazem muito esse questionamento. Será que Deus existe mesmo? Deus não existe, né? Só existe na cabeça de algumas pessoas, né? Mas ele é Deus, e ele é Deus independente de crermos ou não crermos. A Bíblia diz que antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. É isso que a palavra de Deus diz. Salmos 92 diz que Deus é único. Tá certo. Então, eu quero pedir a vocês um pouquinho de paciência hoje. Nós estamos com um problema aqui no nosso computador que está dando uma certa trava, né? Então você tem um pouquinho de paciência, porque nós vamos já organizar isso aqui para que tudo corra bem, né? No Salmos, capítulo 90, versículo 2. Salmo 92. Já está correndo aí? Beleza, então? Então tá jóia. Vamos lá. Então, Deus é único, eterno e criador de todas as coisas, né? Na tradição judaico-cristã, não se discute a existência de Deus. Ele é simples, ele é simplesmente, e é uma verdade que deve ser aceita pela fé. Tanto que a Bíblia começa lá no livro de Gênesis, capítulo 1, dizendo assim: no princípio Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas eles não se preocupam em explicar quem é Deus, porque Deus é. Deus é. Deus, ele é um Deus que opera e que é independente de nós acreditarmos ou não acreditarmos. Dentro da cultura judaica não existe nenhuma preocupação em explicar quem é Deus, porque todos já aceitam, todos já concordam e todos já entendem, por diversos motivos, que Deus é Deus, que Deus existe. Então não existe discussão contra a existência de Deus. Então, essa é uma realidade presente dentro da cultura judaica e que nós também herdamos e aceitamos pela fé, porque entendemos que há um Deus criador de todas as coisas, um Deus todo-poderoso. Por causa do seu grande amor, ele fez questão de se manifestar ao homem. Em Romanos capítulo 1, versículo 19, nós lemos assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. E diz no versículo 20 também de Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: tanto seu poder como sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Então, Deus não foi criado, nem foi inventado. Deus não tem pai, nem tem mãe, porque Deus é eterno. Essa figura da mãe de Deus, que muitas vezes você vê aí nos carros, nos lugares, é uma figura completamente distorcida, uma figura que não encontra respaldo na Bíblia, porque mesmo que Maria tenha sido a genitora do Cristo homem, que veio ao mundo para ser o nosso Salvador, ela foi agraciada com esse privilégio de ser a mãe do nosso Senhor, no campo eterno, né? No campo eterno, ele era antes de Maria. Ele era antes de Maria. Então, assim, Deus não tem pai nem tem mãe, ele simplesmente ele é eternamente. Né? Ele intervém na história da humanidade e na história das pessoas, de forma pessoal, na vida de cada um de vocês. Como pode, né, um Deus tão grande se preocupar com você, comigo, ser um Deus pessoal, um Deus que intervém em nossa história, na história do mundo, mas também em nossa história. E como é Deus?
A Bíblia diz que, em primeiro lugar, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Em João, capítulo 4, versículo 24, João 4, 24, Jesus diz o seguinte: Deus é Espírito, importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. Como Espírito, o Senhor não pode ter carne e osso. Espírito não tem carne e osso, como Lucas reforça lá no capítulo 24, versículo 39. Deus não tem carne e osso, ele é um ser, ele é como Espírito, ele é intangível. Você não pode pegar Deus, você não pode abraçar Deus, né? A não ser quando Jesus estava aqui na terra, porque quem tocava nele estava tocando o próprio Deus, né? Que abraçava ele estava abraçando o próprio Deus, né? A Bíblia diz que algumas vezes o apóstolo João se quedava aos seus ombros, quer dizer, ele estava querendo aos ombros do próprio Deus, né? Ele é o Deus, o verbo, Deus, a palavra, que fez carne, que se fez carne. Então, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, nós vamos ler: ora, o Rei dos séculos, imortal, né, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então Deus é indivisível. Nenhum homem jamais viu a Deus. Portanto, a Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 33, versículo 20, que porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Isso no Velho Testamento. O poder de Deus é insuportável para o homem. Por isso que ele se fez carne e habitou no meio de nós. Mas Deus manifestou sua Shekinah, né, que é uma palavra grega para dizer glória de Deus, Shekinah. Shekinah é a glória de Deus. A sua glória no Velho Testamento, através da sua voz, também pelos anjos, através de uma luz de fogo. A manifestação mais poderosa que aconteceu de Deus na história, obviamente, foi através de Jesus Cristo, né? Como diz lá em João, já falei aqui, capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, né? Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Deus, depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade das alturas. É isso que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 13. Veja que definição tremenda do escritor aos Hebreus acerca de Jesus Cristo. Eu vou ler de novo Hebreus 1, 13. Diz assim, ó: ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade das alturas. Veja que texto tremendo. Deus não pode ser visto. Ele é espírito, invisível, onipresente. Ele está em todo lugar, né? Ele não está apenas no lugar ou apenas na igreja, ou no templo, como muitos pensam, né? No passado, a igreja romana criou essa ideia nas pessoas de que Deus estava ali no templo, que eles precisavam ir ali para ver Deus. Mas quando nós nos reunimos na igreja, quando nos reunimos na casa de Deus, não significa que estamos crendo que Deus está ali naquele lugar. Não, Deus está no meio do seu povo. Aquele prédio da igreja vazio, mesmo sabendo que Deus é onipresente, mas ali não tem pessoas invocando, Deus não está operando ali naquele templo vazio, né? Deus ele opera no meio do seu povo, ele se derrama no meio do seu povo, ele está presente quando a sua igreja está presente, né? Então, além de ser Espírito, Deus é único. A palavra de Deus deixa muito claro que Deus é único, né? Não há vários deuses, né? Ele é único e verdadeiro, né? Como diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo 2, 5, porque há um só Deus, só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, é único. Presta atenção, algumas pessoas falam assim: você crê no seu Deus, eu creio no meu Deus. Qual dos deuses? Não, olha, irmãos,
Só existe um Deus, não existe vários deuses. Só há um Deus, a Bíblia diz que só há um Deus, um único Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, nós não acreditamos que exista diversos deuses, mas um só Deus. Ah, pastor, e os outros, das outras religiões? Não, são deuses, deuses com D minúsculo, né? Deuses que eles adoram, mas não é o verdadeiro Deus. O único e verdadeiro Deus é o Senhor Jeová, o todo-poderoso Deus de Israel, tá certo? Ele não é um dos deuses, ele é o único Deus. Só ele é digno de toda adoração. Ele não é um Deus exclusivo dos judeus, nem um Deus exclusivo dos cristãos, mas é o Deus do universo, é o Deus de todos, mesmo daqueles que não creem nele. Ele é Senhor de todos, Criador de todas as coisas, está sobre tudo e sobre todos. Dele será o juízo do mundo e de todos os povos em todas as gerações. Então, não há limites para o nosso grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade diz que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Basta ler a Bíblia, do início ao fim da Bíblia, você vai observar a presença e a ação da Trindade. Sempre iremos ver os três operando, né? É uma totalidade. Em Gênesis, fala assim, no princípio criou Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus. A palavra traduzida para Deus no hebraico aí é a palavra Elohim. Elohim. A palavra Elohim no hebraico, para representar Deus, para falar de Deus, ela é uma palavra plural. Esse finalzinho, im, Elohim, im, no final da palavra, é como se fosse o S em português, né? Quando a gente fala homens, cachorros, carros, né? Gatos, né? Então, essa palavra im significa plural. E ainda que esteja no conceito singular, o conceito de Deus, único Deus, a Trindade é vista desde o início como Pai, Filho e Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, vemos a Trindade ali no batismo de Jesus, né? O Espírito Santo, ele vem sobre o Filho, com a forma de pomba, né, que nós vimos lá. O Pai emite uma palavra, né, lá em João 14, a partir do versículo, no início de João. Então, o Pai emite uma palavra, né? Aliás, em Mateus capítulo 3, estou confundindo aqui, Mateus capítulo 3, o Espírito Santo vem sobre Jesus, o Pai do céu emite uma palavra, dizendo, este é o meu Filho amado, em que tenho prazer, e ali está sendo Jesus batizado por João Batista. Então, Jesus batizado por João Batista, o Filho. Né? O Espírito Santo descendo sobre ele em forma corpórea de pomba, né? O Espírito Santo. E a voz de Deus vinda dos céus, dizendo, esse é meu Filho amado. Então, Deus, ali está claramente identificada a Trindade. Né? No livro de João também, no capítulo 14, versículo 16 e 17 de João, 14, 16 e 17, Jesus diz assim, e eu rogarei ao Pai, olha, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, o Espírito de verdade. Né? Então ele fala assim, eu, Filho, rogarei ao Pai, né? E ele vos dará o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais. Diz assim, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor, Jesus, né? O Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, mais uma vez aí, né? Filho, né? O Deus Pai, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, né? Estão aí revelados. Nos 3 versos, a Trindade é novamente mencionada. Segundo os Coríntios, capítulo 13, versículo 14, também diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém. Então, 3 pessoas no mesmo verso. Ainda
Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Veja o que ele diz aí: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. Né? 3. Aí os 3 aparecendo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Novamente os 3 nesse verso. Deus é um, embora seja 3 pessoas. 3 pessoas. Alguns comparam a Trindade como se fosse o estado da água, por exemplo, que pode ser a mesma água, só que pode se apresentar no estado sólido, ou no estado líquido, ou no estado gasoso. É a mesma água, só que uma hora você vê a água, ela está no estado sólido. Uma hora você vê a água, ela está líquido. E outra hora ela está no estado gasoso. Né? Outros comparam com a eletricidade, né? A eletricidade que sai do gerador, a eletricidade que está nos fios e a eletricidade que está brilhando, luz, dentro da sua casa, né? Como energia. Mas o fato é que não há como explicar a Trindade divina plenamente. É um mistério para nós. Está além da nossa compreensão humana. Por isso que resta a nós crer, acreditar que a Trindade é uma verdade. E eu creio, aceito isso pela fé. Eu aceito que há um Deus que Deus é Pai. Eu aceito que é um Deus triuno. Eu acredito que Deus é Filho, seu Filho veio ao mundo, ele se fez carne, habitou entre nós para ser o nosso Salvador, e também creio que o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações, está vivendo em mim, está vivendo em você. Tá certo? Como Deus se manifestou a nós? Vamos falar um pouquinho sobre revelação progressiva. Nós não somos capazes de saber tudo sobre Deus, a não ser o que Deus mesmo, a Bíblia, nos revela sobre o que Deus é. Né? Mas nós sabemos que Deus é autoexistente. Ninguém criou Deus, é autoexistente. Ele simplesmente é. Ele não foi feito por ninguém, ele é. Né? Em segundo lugar, ele é ilimitado temporalmente. Né? A Bíblia diz, o salmista diz assim, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Né? Aliás, o salmista lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Né? Então, assim, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quer dizer, ele não está limitado no tempo. Ele não está limitado no tempo. Terceiro lugar, Deus é onipresente, ele é ilimitado geograficamente. Né? Para Deus não existe fronteiras, nem barreiras geográficas, de países, de estados, de cidades. Para ele está em todo lugar. Né? Onde ele é invocado, ele está no universo inteiro. Né? Ele também é limitado em poder, não há poder maior do que o poder de Deus. Né? Então ele é ilimitado, o que ele deseja fazer, ele faz. Né? Também ele é ilimitado, inclusive é importante que você estiver orando, você sabe ter em mente que o teu Deus, ele pode fazer todas as coisas, agora ele tem uma vontade, ele tem uma soberania sobre as nossas vidas. Ele faz não o que você quer, ele faz o que ele sabe que é melhor para nós e o que ele quer. Tá certo? Ele é ilimitado em conhecimento. Não tem nada que Deus não saiba. Nada, nada, nada que Deus não saiba. A Bíblia diz que todas as coisas, lá em Hebreus, que todas as coisas são reveladas, estão nuas, patentes perante os olhos do Senhor. Não tem nada que ele não saiba. Né? E ele também é transcendente. A existência dele não se limita nem ao globo terrestre, nem à Via Láctea, né? Nem ao nosso sistema de planetas, nem do universo. Ele é transcendente, ele transcende a tudo. Né? E ele é imanente, ele está presente no universo em todas as coisas. Né? E ele se revela progressivamente da seguinte forma. Primeiro, pela revelação geral. Entenda o que é revelação geral. A revelação geral é a revelação à criação, né? A sua providência na história, a constituição do homem. Então, de forma geral, mesmo que ninguém nunca tenha te falado de Deus, você sabe que existe um Deus. Não é possível, né?
Tem alguém por trás disso tudo, essa criação da natureza, das temperaturas, dos climas, dos rios, dos lagos. Alguém fez tudo isso. Todo ser humano tem essa essência dentro dele de saber de que, de alguma maneira, houve uma intervenção maior do que ele, sobrenatural. As religiões, por exemplo, animistas, eles enquanto a palavra de Deus não chega a essas pessoas, eles acreditam que há um ser superior. Então eles adoram a lua, eles adoram o sol, eles adoram os espíritos da selva, mas eles sabem que há um poder, uma força superior a ele, né? Todos nós já nascemos sabendo que há algo maior do que nós, que rege o mundo, que criou o mundo, que fez todas as coisas. Isso chama-se revelação geral, né? Mas além da revelação geral, tem a revelação especial. O que é a revelação especial? As Sagradas Escrituras, onde Deus se manifesta aos homens diretamente. É uma revelação especial. Ali nas Sagradas Escrituras nós vamos ver de forma clara, de forma bem sistematizada, o agir de Deus. Então, revelação geral e revelação especial, né? Em ambas as formas de revelação, Deus mesmo é quem se auto-revela ao homem. Deus toma a iniciativa de se revelar ao homem por amor a nós. Ao estudar a revelação de Deus, nós precisamos ter pelo menos 3 aspectos em nossa mente. O primeiro aspecto que nós devemos entender é que nós somos recebedores da revelação e não os seus juízes. Quando nós estudamos as Escrituras, devemos ter a humildade de não nos comportarmos como juízes, querendo determinar o que é ou o que não é aceitável. Nós somos recipientes. Nós recebemos a revelação. Nós não ficamos julgando se Deus agiu certo, se Deus agiu errado, se Deus fez direito ou não. Nós somos recipientes desta revelação. A segunda coisa que nós devemos ter em mente é que nosso entendimento da revelação nunca é perfeito. Nunca é perfeito. Por quê? Porque, em primeiro lugar, nós somos limitados. Por mais que nós estudamos sobre Deus, nunca vamos entender Deus por completo. Ele ultrapassa as nossas capacidades intelectuais. E também porque a nossa compreensão, a nossa capacidade de compreensão é imperfeita. Primeiro limitada, depois imperfeita. O pecado obscureceu o nosso entendimento das realidades espirituais. Nós não conhecemos perfeitamente, nem mesmo o que a gente vê, a gente conhece perfeitamente. E a terceira coisa que nós devemos ter em mente é que nós devemos usar a revelação para o propósito para o qual ela nos foi dada. Ou seja, quando nós recebemos a revelação, seja pela Escritura, seja a revelação geral, nós devemos usá-la, essa revelação, esse conhecimento, para o propósito para o qual ela foi nos dada. A doutrina bíblica não tem como objetivo nos apresentar conceitos abstratos a respeito de Deus e da fé. O propósito é colocar o homem em comunhão com Deus e alimentar a nossa fé. Então esse é o propósito da revelação. Primeiro, nos colocar em comunhão com Deus. A gente, à medida que vamos conhecendo a Deus, nós vamos entrando em mais perfeita comunhão com Ele. E o segundo é que a gente possa alimentar a nossa fé a cada dia através das Escrituras. Mesmo antes de a Bíblia ser escrita, Deus já se revelava ao homem através da teofania, né, que é Deus se revelando através de pessoas, né, e também pelas palavras proféticas, pelos profetas, né. Ah, pastor, mas o que é teofania? Teofania é um termo grego, né? O termo grego. Teo significa Deus, né? E fania significa manifestar-se, aparecer. Teofania, Deus aparecendo de forma tangível, de forma que o homem pudesse tocar. Essa revelação externa se refere às aparições. A teofania se refere às aparições temporárias de Deus, visivelmente. Envolve uma presença pessoal de Deus, como na forma de um anjo, ou na forma de um homem, ou na forma de fogo, na forma de nuvem, né? Ou de uma voz audível, né? Deus falando. A Bíblia fala muitas vezes Deus falando, como falou Deus a Abraão, né? Disse Deus a Moisés, né?
falou Deus. Eu não sei como é que eles escutavam, né? Mas devia ser uma voz assim, tipo de trovão, ou uma voz falando aos seus ouvidos, né? Ou uma voz sussurrando, como foi no caso de Samuel, né? Que ouviu Samuel, Samuel, né? De noite Samuel correu lá para o sacerdote Eli. Sim, Senhor. 3 vezes ele fez isso, né? E Eli falou assim, olha, quando falar da outra vez agora, você fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha só. Né? Então, Deus falando, né? Isso se refere a Deus usando formas humanas para falar ao homem. Depois da queda, né, embora o contato com Deus tenha sido menos comum e menos esplendoroso, né, o Senhor continuou a aparecer ao homem, aos fiéis, através das teofanias. Nós vemos, por exemplo, quando Jó fala com Deus no redemoinho, né, Jó capítulo 38, versículo 1. Nós vemos também Abraão, lá em Gênesis capítulo 18, né, tendo um contato com Deus, se manifestou na forma de um homem. Né? Nós vemos Isaac também, né, encontrando-se com Deus, lá em Gênesis 26. Nós vemos Jacó lutando até com o anjo, né, com o anjo do Senhor, Jacó, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 3. Também em Gênesis 28, versículo 13. Vemos também aquele episódio, né, muito conhecido de Moisés diante da sarça ardente, né, a voz de Deus saindo ali da sarça ardente. Vemos também em Êxodo capítulo 14, versículo 24, a coluna de nuvem e fogo, né, uma nuvem de fogo. Vemos também uma nuvem escura sobre o Monte Sinai, para todo o povo. As pessoas viam a nuvem escura no Monte Sinai, ali era Deus que estava se manifestando. Vimos também Deus se manifestando para os anciões, lá em Êxodo 24, versículo 9. E na tenda da congregação, Deus derramando a sua Shekinah na tenda da congregação, e Moisés falando com Deus ali face a face. Né? Então, são formas, né, teofânicas de Deus se revelar ao homem, através de anjos. Tem aquele anjo também que visita o juiz lá, né, Gideão, né? Homem valente, vocês lembram disso? Então, Gideão também tem essa experiência de teofania e muitos outros casos de teofania, Deus aparecendo através de anjos. Também pelas profecias. A partir de Moisés, Deus passou a usar mais amplamente uma nova forma de revelação. Ele começou a se revelar por profecia, através dos profetas. A profecia é uma forma indireta de revelação. O profeta recebe a revelação de Deus num sonho, numa visão, e tem a responsabilidade de transmitir aquela profecia para outras pessoas, para o povo. Né? Dado o risco de falsificação, de algum profeta falar daquilo que não é verdade, Deus estabeleceu alguns testes para a profecia. Primeiro é a veracidade do fato, né? Aconteceu o fato. Né? Realmente o fato é real, aconteceu. E a cachorrada agora que começou a se manifestar. Eu trancando lá na cozinha. Em segundo lugar, a palavra escrita. Né? A palavra escrita. Deus deseja que a profecia verdadeira, ela tem respaldo na palavra. Por exemplo, se alguém chegar para você, dizer que é profeta e falar alguma coisa que não encontra respaldo na palavra, essa profecia não é de Deus. Porque a profecia, ela se coaduna, ela se conforma à palavra de Deus. Não tem como ser uma profecia que não tem nada a ver com a Bíblia, ou que nega a Bíblia, que nega a palavra de Deus. Não é? O período profético se estendeu da morte de Moisés até as profecias de João Batista. Foi o período profético da Bíblia. Né? Os profetas não falavam em transe. Estou em transe aqui, como João de Deus, né? Aquele João de Deus lá que entrava em transe, o caboclo desceu em mim. Não. Mas eles usavam seus recursos, suas qualidades, seus talentos para transmitir a mensagem de Deus.
De certo modo, isso tinha muito a ver com a personalidade do profeta. O profeta, se era um profeta mais bravo, ele falava de forma mais brava. Se era um profeta mais tranquilo, ele falava. Se ele era matuto, se ele era da roça, se ele era da cidade, dependendo de como era o profeta, aquilo ali entrava na sua forma de expressar a profecia e falar aquilo que Deus desejava falar aos homens, né? Mas nada igual como a revelação de Deus no Filho, em Jesus, né? De fato, a revelação de Deus no seu Filho é a maior e mais significativa revelação de Deus, né? Ela é mais poderosa do que mesmo a profecia, né? Ao invés de sonhos e visões, Deus fala os nossos sentidos e faculdades diretamente. Ou seja, quando Jesus estava falando aqui na Terra, quem teve esse privilégio de estar com Jesus durante seu ministério terreno, estava ouvindo Deus falar diretamente ao seu ouvido, vendo, né, ao seu intelecto diretamente. Não era nada profético, né? Não era nenhuma profecia de um profeta, mas era o próprio Deus falando diretamente às pessoas, né? É mais poderosa do que a teofania também, porque a teofania é uma aparição temporária. O anjo aparecia, trazia um recado e sumia, né? Como apareceu a Maria, né? Então vinha, trazia o recado e sumia, né? Não aparecia mais. Enquanto Jesus viveu, né? Estava ali presente durante a sua idade inteira e também, principalmente, durante o seu ministério de mais ou menos 3 anos e meio, que ele andou sobre a face da terra e está vivo até hoje. Está vivo até hoje e iremos encontrar com ele um dia nos céus. Aleluia! Nas bodas do Cordeiro ele estará lá presente com todos nós, os servos do Senhor, né? Vamos ver alguns atributos. Existem atributos de Deus que são comunicáveis. Por exemplo, Deus é amor. Você sente amor? Ah, sim, sente sim. Então, esse é um atributo comunicável de Deus, né? Mas existem outros atributos de Deus que não são comunicáveis. O homem recebe alguns atributos de Deus, como a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, a capacidade de sentir tristeza. Deus fica triste, o homem também fica. Deus se ira, o homem também se ira. Deus cria alguma coisa, faz alguma coisa, cria. O homem também pode criar uma peça, uma coisa, né? Deus cuida de nós, cuida. O homem também pode cuidar de uma pessoa, de um idoso, de um cachorro. Nós podemos cuidar também. Então são atributos divinos, mas que são comunicáveis. Deus comunica para nós, nos dá também, né? Mas existem atributos de Deus que são incomunicáveis, né? Primeiro, assim, a eternidade de Deus, né? Ele sempre foi e sempre será, segundo diz Salmos 90, capítulo 2, Deus ele é para sempre, né? Apocalipse 1:8 também. Então, Deus é eterno. Você nasceu agora e em Cristo você tem vida eterna, mas daqui para frente. Já o Senhor não, ele está para trás também, né? Ele é eterno para trás também. Não tem o começo onde Deus começou, certo? Outra coisa também, é imutável. Você muda, mas Deus não muda. A Bíblia diz que os céus perecerão, todos eles se envelhecerão como vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudos, mas tu permanecerás. Salmo 102, 26. Deus nunca muda, né? Deus nunca muda. Porque a palavra de Deus diz lá em Malaquias 3,6, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Né? Também Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Então, Hebreus 13:8 também diz, Deus não muda, Deus não muda. Ele é imutável, você muda, mas Deus não muda, certo? É justo, a justiça de Deus é perfeita. Nós, por mais justo que queremos ser, ainda somos injustos. Mas Deus é justo, né? Completamente justo. Ele é onipotente, né? Você não é onipotente, mas Deus é onipotente. É todo-poderoso, né? Ele pode todas as coisas, é soberano, único, supremo, governador de todas as coisas. Esse atributo você também não tem, é um atributo
incomunicável de Deus. Outro atributo incomunicável de Deus é a sua onipresença. Você se está aqui, você não pode estar lá na Ceilândia ao mesmo tempo, né? Nem pode estar lá no plano piloto ao mesmo tempo. Mas Deus pode. Então você não é onipresente, né? Deus é. Então os irmãos parecem onipresentes. Eu conheci um amigo que parecia que ele era onipresente, que a gente chegava no lugar ele estava, ia para outro lugar ele também estava lá. Então ele estava sempre circulando, né? Mas só Deus é onipresente, né? Perfeito em santidade, só Deus, só Deus. Nós somos pecadores que fomos santificados não por nós mesmos, mas pelo sangue de Jesus. Então, se nós somos santos, é porque nós somos santificados em Jesus. Mas perfeitamente santo, ninguém se compara a Deus. Só Ele é santo, né? Completamente santo. E Ele é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele é né? É um único Deus, cada um igualmente Deus, e perfeito, pessoal, mas em essência um único Deus. Tá certo? Amém? E Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, o livro de João revela que Jesus Cristo ele se torna a plenitude do poder de Deus entre nós. Nos versos 12 e 13 do capítulo 1 de João, aprendemos como o filho, como torna-se um filho, como Jesus se torna um filho de Deus. Como alguém, aliás, se torna um filho de Deus, né? A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas aqueles que eram seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Não é? Então, Jesus, nós nos tornamos filhos dele, mas ele é, em essência, ele é Deus entre nós. Ele é perfeitamente Deus entre nós. Ainda nesse texto de João, destaca-se o princípio da união, a partir deste conceito, concluir que o homem, mesmo sendo limitado, pode entrar em aliança plena com Deus, sendo chamado filho de Deus. Então, preste atenção, uma coisa é ser criatura de Deus, outra coisa é ser filho de Deus. Para ser criatura de Deus, você foi criado por Deus, né? Deus deu ao homem a capacidade de se reproduzir, né? Deu isso ao homem. Então você é uma criatura, com certeza você é uma criatura de Deus. Mas filho de Deus, a receita está estabelecida na Bíblia para que alguém se torne filho de Deus é através da fé em Jesus Cristo, né? Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz foi o maior exemplo de submissão e obediência. Devemos ser conscientes de que segui-lo é fundamental. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus seguir a Jesus, amar a Jesus, andar com Jesus, né? Como Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Nós devemos renovar o nosso entendimento, a fim de que conheçamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. A Bíblia nos ensina isso claramente, né? E como tal, ele possui os mesmos atributos do Pai. Ele é um modelo do filho obediente, que aceitou a tarefa dada pelo Pai e, por intermédio do seu sacrifício, nos reconciliou com Deus. Para realizar esta tarefa, ele precisou transicionar-se da realidade de um Deus intangível, do Verbo, para um ser humano, né? Então, ele mesmo sendo Deus, diz Paulo lá aos Filipenses, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou tomando a forma do homem, de homem, né? Então, Jesus, então, para cumprir a missão salvífica, a missão de salvar o homem, teve que vir à terra, teve que nascer de uma mulher, entrar pela porta, que é o nascimento de uma mulher, e se tornar homem para ser o nosso Salvador, para estar apto ao sacrifício em nosso favor. Então Jesus é Deus, mas também Jesus é homem, né? Embora creiamos que Jesus é plenamente Deus, com seus atributos naturais e morais, precisamos vê-lo também na perspectiva de sua humanidade. A Bíblia mostra que Jesus nasceu de uma forma natural, de mulher, porém foi concebido pelo Espírito Santo. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Nesse fato,
reside uma grande bênção para nós, para toda a humanidade. Ele não foi gerado pelo pecado, mas pela santidade de Deus. Por isso que Jesus era santo, perfeitamente santo. Que ele não veio do pecado como Adão, mas ele foi gerado, ele foi semeado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. No entanto, como já falei aqui, Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou da forma de Deus e se tornou homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é tão homem como é Deus, né? Mas só que ele jamais pecou. Então, uma pergunta que a gente sempre faz é o seguinte: quantos por cento em Jesus tem de homem e quantos por cento tem de Deus? O que você acha? Jesus é mais, vamos dizer assim, 80% Deus e 20% homem? Jesus é 50% Deus, 50% homem? Quem concorda com isso? 50% ele é Deus, 50% ele é homem. Então ele é Deus e é homem. 50% Deus e 50% homem. Quantos concordam com isso? Não, Jesus comandou aqui na Terra, ele deve ter sido mais homem do que Deus. Então, mais ou menos uns 70% a 80% ele era homem e uns 20% a 30% ele era Deus. Quantos concordam com isso? Não. O povo está participando aí, Sarinha? Quem está respondendo aí? Ninguém. Não chegou. Então, veja aí, quem, se você respondeu agora aí, 100% homem e 100% Deus, você acertou. É isso mesmo. 100% Deus e 100% homem. Né? Tanto homem como Deus. Marluz, parabéns, Marluz. Você acertou em cheio, viu? E você também pode. Vamos participar, gente. Vamos participar da escola bíblica, né? Vamos lá. Jesus como Salvador. Nós já vimos Jesus como Deus, ele é Deus. Vimos Jesus como homem, ele é perfeitamente homem. Jesus sentia fome? Sentia. Né? A Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias, ele teve fome. Jesus sentia fome. Jesus sentia cansado? Sim. Muitas vezes ele retirou-se para descansar. Né? Jesus sentia sono? Sim. Ele queria dormir. Muitas vezes lá no barco, enquanto estava acontecendo a tempestade no mar da Galileia, os discípulos foram chamar Jesus e ele estava dormindo, estava com sono, dormindo no porão. Então, ele era perfeitamente homem, sentiu dor, né, como homem, sentiu tudo que um homem sente, né, mas não pecou. Jesus como Salvador. O sacrifício de Jesus nos trouxe resultados consideráveis para os quais nós devemos atentar. Né? Primeiro, o nosso resgate. Né? Nosso resgate. A morte de Cristo pagou o preço do pecado. Aquela nota promissória que havia contra nós, que o diabo tinha em seu poder contra nós, foi rasgada. Segundo, ele nos reconciliou com Deus. Né? Ele nos trouxe de volta a comunhão com Deus. E qual é o benefício da morte de Jesus? Primeiro benefício, a nossa justificação. Né? Ele nos justificou perante Deus. Através da fé, somos justificados. Tínhamos uma culpa. Tínhamos o pecado que nos afastava de Deus. Vamos correr um pouquinho mais por causa do horário aqui, tá? Então, agora estamos libertos, estamos justificados perante Deus através de Cristo Jesus. A segunda coisa foi a santificação. Ele nos santificou, nos aproximou de Deus, que é santo e que não pode ter comunhão com o pecador, mas através de Cristo nós somos santificados e podemos ter essa comunhão com Deus. Vamos falar agora sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Falamos sobre Deus, sobre Jesus e agora sobre o Espírito Santo. É essencial que vocês reconheçam, que todos nós reconheçamos a importância do Espírito Santo no plano divino da redenção. Sem a presença do Espírito Santo, não haveria criação do universo, a raça humana. Sem o Espírito Santo não haveria Bíblia, nem o Novo Testamento, nem poder para a pregação do Evangelho. Sem o Espírito Santo não haveria fé, não haveria o novo nascimento, nem santidade. Nenhum cristão nesse mundo haveria se não fosse a presença gloriosa do Espírito Santo. Em Atos nós vemos o Espírito Santo, a promessa de Deus lá de Joel sendo cumprida através do derramado do Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado para nós, para nos selar como filhos de Deus e estabelecer a sua igreja. O Espírito de Deus, ele se manifesta no homem, na vida do homem,
de uma forma sobrenatural. Não só como vimos em Pentecostes, com manifestações de línguas, mas também através do seu poder e unção, nos salvando, nos convencendo, nos ensinando. Amados irmãos, se você foi alcançado pelo poder de Deus, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te revelar a verdade. Porque senão é porque você não tem o poder do Espírito Santo operando em você. Você precisa se converter, precisa abrir as portas para que o Senhor entre em tua vida. O Espírito Santo é uma pessoa, uma das pessoas da Trindade. Né? Nós adoramos um Deus que também é Espírito, ele habita conosco, ele é a promessa de Deus. Quando Jesus estava para ser crucificado e para deixar os discípulos ficaram angustiados com a perspectiva de perder a presença de Jesus. Mas ele disse assim, não fiquem preocupados, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz? Ele nos consola do fato que nós não temos Jesus Cristo homem conosco, mas temos a presença dele através do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Por exemplo, olha fulano, eu vou ter que viajar, mas eu vou deixar com você aqui a minha presença. Eu tenho que ir embora, mas eu vou deixar aqui a minha presença através dessa foto, ou através dos vídeos que eu vou mandar para você. Então eu vou estar presente com você. Deus é muito mais do que isso, porque ele está realmente conosco através do Espírito Santo. Nós não podemos vê-lo como antes, mas podemos sentir a presença de Deus em nossas vidas. Ele é Deus vivo, infinito, habita em nossos corações. É o digno de nosso amor e da nossa adoração. O Espírito age. Desde o Velho Testamento nós vemos o Espírito Santo agindo. A palavra ruar é a palavra espírito, o espírito que muitas vezes é traduzido como vento, como sopro no Velho Testamento, mas se refere ao Espírito Santo. Sendo assim, as profecias, as referências do Velho Testamento, ao sopro de Deus, ao vento da parte de Deus, também pode se referir à obra do Espírito Santo. Então, no Velho Testamento, ele se revela de uma forma muito clara. Né? Deus se revela na criação. Nós vemos o Espírito Santo ativo na criação. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Né? O Espírito Santo é o autor da vida, ele que criou Adão, né? Pela palavra de Deus, o Espírito soprou no homem e deu fôlego de vida a Adão. Então o Espírito Santo estava ativo na comunicação da mensagem de Deus ao seu povo. Era ele, por exemplo, quem instruía os israelitas no deserto. As profecias eram inspiradas pelo Espírito de Deus, né? Para que a palavra fosse declarada ao povo. O Espírito Santo vem também sobre indivíduos, a fim de capacitá-los para a obra. Né? Foi o caso do agir do Espírito Santo, capacitando José, né? para agir de uma forma eficaz diante de Faraó, na casa de Faraó, revelando o sonho de Faraó. Aquilo ali foi uma obra do Espírito Santo. Havia ainda uma consciência no Antigo Testamento que o Espírito Santo desejava guiar as pessoas para a retidão. Davi dá testemunho disso em alguns dos seus salmos, né? Salmos 51, Salmos 143, né? Nós vemos ali Davi dando testemunho do agir do Espírito Santo. Ao longo da história bíblica, vemos o agir do Espírito Santo. Um exemplo está em Êxodo, né? Em Atos, aliás, capítulo 2, versículo 16, quando Pedro anuncia que o Pentecostes é um cumprimento da profecia lá de Joel, do capítulo 2, versículo 28, que enviaria o Espírito sobre toda a carne. Então, ali o Senhor já estava usando o profeta Joel para trazer algo que ia acontecer no futuro. Né? O Espírito Santo também agiu na vida de Jesus. Podemos encontrar a ação do Espírito Santo antes mesmo de Jesus nascer. Quando Maria recebeu a notícia de que o seu ventre seria gerado o Messias, as palavras ditas pelo anjo foram essas aqui, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo. E em Marcos 18, o Espírito desce sobre Jesus, como nós vimos na forma de pomba. Né? Na vida do crente também o Espírito Santo age. E como age? Né? O Espírito Santo é o agente da salvação. Ele nos convence do pecado, né, da justiça e do juízo. João capítulo 2, 16, versículos 7 e 8. Né? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
ele nos revela a verdade a respeito de Jesus. João capítulo 14, versículo 16. Ele produz o novo nascimento. João 3, 3 a 6. Ele é o agente da nossa santificação. Romanos 8, 9. Nos purifica, dirige, nos leva para a vida santa, libertando a nossa vida da escravidão do pecado. Romanos 8, 2, 4, Gálatas também, capítulo 5, versículo 16. Testifica que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 16. Ajuda-nos a adorar a Deus. Romanos 8, 26 a 27. Produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, que o glorificam. Gálatas 5, 22. Então o Espírito Santo age na sua vida, age na vida do crente, e tudo que você tem, esse amor que você tem por Deus, esse desejo de segui-lo, esse desejo de ler a palavra, esse desejo de fazer a vontade de Deus, esse incômodo com o pecado, tudo isso é produzido pelo Espírito Santo, que habita na tua vida, que habita na minha vida, e que nos faz sentir ter esse sentimento de devoção e de submissão a Deus. Certo? Qual é o fruto do Espírito? A Bíblia diz que o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 22, 26, é uma oposição direta às obras da carne. Nada mais é do que uma disposição contínua de andar segundo os ensinos de Jesus. Nesse ambiente, esse fruto do Espírito é decorrência de uma vida com Cristo e em Cristo. Se somos participantes dos benefícios da sua morte e ressurreição, devemos compreender que precisamos assumir por completo a natureza e o modo de vida de Jesus, plenamente expressas pelo fruto do Espírito. E o batismo no Espírito Santo? Vamos lá, o que é o batismo no Espírito Santo? A palavra batismo é uma palavra de origem grega, que significa ser imerso, ser literalmente envolvido, mergulhado, profundamente. Batismo no Espírito Santo é, portanto, ter o revestimento no caráter que lhe confere autoridade e poder da parte de Deus para testemunhar de Cristo, para trabalhar de modo eficaz na igreja. Ninguém que é cheio do Espírito Santo, que é batizado no Espírito Santo, pode viver em pecado de novo. A pessoa diz, eu fui batizado no Espírito Santo, mas a vida está lá no mundão, está lá no pecado. Isso não é batismo. Batismo no Espírito Santo é nos mergulharmos nele e vivermos com ele, para ele, abandonarmos o pecado. Então, é quando nós somos mergulhados em Deus, na pessoa de Deus. Nós costumamos dizer que o Senhor habita em nós. Não é errado dizer isso, que o Senhor habita em nós. Mas é mais certo ainda dizer que nós habitamos em Deus, porque ele é maior do que nós. Então nós é que habitamos em Deus. Não é a casa que habita em você, é você que habita na casa, porque a casa é maior. Então, assim também é Deus. Nós fomos mergulhados nesse Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo e agora nós habitamos em Deus, nós somos de Deus. Nós fazemos parte de Deus. E o mundo não tem mais nada a ver conosco. Nós vivemos no mundo, mas estamos mergulhados em Deus. Mergulhados em Deus. E quando é que nós somos batizados? O apóstolo Paulo ensinou que o batismo acontece quando o Espírito Santo entra em nós naquele momento que nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. 1 Coríntios 12, 13 diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Amém? Então todos fomos batizados no Espírito, quando recebemos Jesus Cristo como Salvador. Em Romanos 8, 9, nós lemos que Romanos 8, 9 diz que uma pessoa, se uma pessoa não tem o Espírito, essa pessoa não pertence a Cristo. Ah, pastor, ainda não tem o Espírito Santo, então você ainda não pertence a Cristo. A Bíblia diz assim, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E por isso que a gente diz que o Espírito é recebido no momento que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, você é mergulhado no Espírito Santo de Deus.
Quando é que eu sou batizado no Espírito Santo? Quando eu recebo Jesus. Por quê, pastor? Porque se alguém não tem o Espírito, essa pessoa não é de Deus. Está lá Paulo nos dizendo claramente aqui, está dando claramente essa instrução. Tá certo? Em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, nos ensina que ele é o selo da salvação de todo aquele que crê. Diz assim, em quem também, Efésios 1, 13 e 14, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, Paulo está dizendo aqui, lá em Efésios, que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Então, todo aquele que recebeu Jesus, que ama Jesus, que anda com Jesus, já foi selado com o Espírito da promessa, que é o penhor. O que é o penhor? É a garantia, a segurança, né, da redenção. Tá certo, pessoal? Que seremos salvos. Então, esses três textos deixam claro que o Espírito Santo é recebido no momento da salvação. Paulo não poderia dizer que nós todos fomos batizados por um Espírito e que a todos foi dado um Espírito para beber, se todos os crentes de Corinto não tivessem o Espírito Santo. Romanos 8:9 é ainda mais forte. Se uma pessoa não tem o Espírito, este não pertence a Cristo. Por essa razão, possuir Espírito significa ter a salvação. Como ele seria... como seria o selo da salvação, não fosse recebido no momento da salvação, né? Então, ele é o selo da salvação, é o Espírito Santo. Ah, pastor, mas as pessoas disseram que foram para o lugar e foram batizados no Espírito Santo. Na verdade, eles foram cheios, né? Foram cheios, eles foram tomados pela glória de Deus. E aí, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, ela é renovada pelo Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, ela começa a evidenciar alguns dons às vezes. Às vezes a pessoa começa a evidenciar um dom muito comum, que é o de falar em línguas estranhas. Ela começa a falar em línguas estranhas, né? Começa a falar línguas que não é português, nem é inglês, nem é japonês, nem é chinês. É língua de espírito, que a Bíblia diz, fala em mistérios, língua de anjos. Né? A pessoa recebe, fica cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo se move de uma tal forma na vida dela que ela começa a falar. Tem umas que cantam, né? Tem outras pessoas que naquele momento do enchimento do Espírito Santo, elas recebem dons de cura, dons de revelação. O Espírito Santo está ali operando, né? Uma coisa é você ter o Espírito Santo da promessa, o selo do Espírito Santo em você. Outra coisa é você deixar esse Espírito fluir, esse Espírito romper, se derramar, né? É como assim, uma coisa é você ter aqui um copo d'água, né? Você está com um copo d'água. Outra coisa, esse copo d'água está tão cheio que começa a derramar aqui, molhar tudo, fazer uma obra aqui, fazer uma obra de molhação aqui ao meu redor, né? Então você tem o Espírito Santo. Assim, quando você se converteu de verdade, entregou a vida para Jesus, você foi mergulhado no Espírito Santo. Mas você pode ter mais, você pode ser cheio do Espírito Santo, né? Você pode ser transbordado do Espírito Santo, você pode ter outros dons e capacitações do Espírito Santo, tudo isso visando fazer a obra de Deus. Não é para você sair aí cartando, porque eu sou mais espiritual, porque eu tenho dom de línguas, porque eu tenho dom de profecia, nada disso. Tudo isso é para servir ao reino de Deus, à casa de Deus, é para que você possa ser um vaso nas mãos de Deus. Amém? Estamos encerrando a nossa escola bíblica de hoje. Eu queria te fazer algumas perguntas, tá certo? Vamos lá. Chegou o momento das perguntas, do questionário. Cita aí para mim 3 atributos que são incomunicáveis de Deus, que Deus não comunica para nós. 3 atributos de Deus que ele não comunica, é só dele. Cita aí. Pode falar.
Vamos lá? Quem respondeu aí? Onipresente, onisciente, né? Onipotente. Acertou. Né? São atributos incomunicáveis. Deus não comunica para as pessoas. Né? Vamos lá, segunda pergunta. O que é a doutrina da Trindade? Aliás, o que a doutrina da Trindade diz sobre Deus? O que a doutrina da Trindade diz sobre Deus? Hã? Muito bem. Quem respondeu que Deus é um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, acertou. Isso mesmo. A doutrina da Trindade diz que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A revelação especial de Deus se dá através de quê? Revelação especial de Deus se dá através de quê? Nós temos a revelação geral, a natureza e tal. Mas a revelação especial de Deus se dá através de quê? Quem respondeu Escrituras, acertou. As Escrituras. Deus se revelou especialmente através da Escritura, né? Sagradas. Vamos lá. Quarta pergunta. O que é teofania? O que é teofania? Hã? O que é teofania? Isso. Quem respondeu que é Deus se manifestando através de anjos, né? De fogo, né? de vento e tudo isso, de manifestações humanas ou manifestações tangíveis. É isso aí, a teofania. Deus, né? Se manifestando, é manifestação de Deus. E a quinta pergunta, a última pergunta é: quando se dá o batismo no Espírito Santo? Quando é que acontece? Isso mesmo. O batismo no Espírito Santo acontece quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí aquelas manifestações, aquilo ali é enchimento do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Paulo recomenda que sejam cheios do Espírito Santo. Então, sejamos cheios do Espírito Santo e da presença do Senhor. Bom, gente, aqui acaba a nossa Escola Bíblica Dominical, né? E eu quero agradecer a sua companhia. Hoje extrapolamos um pouquinho o tempo, estamos aí já com 1h20 minutos, 1 hora mais ou menos e 20 minutos de transmissão. E eu quero agradecer a você e quero te convidar para estar conosco hoje à noite. Hoje à noite nós teremos o culto maravilhoso, teremos o culto lá aqui na nossa igreja de Taguatinga, celebração. No Recanto das Emas teremos a ceia do Senhor. Aleluia, vai ser glorioso, vai ser um tempo maravilhoso. E você também pode, você que tem alguma dificuldade, alguma comorbidade, ou você está no grupo de risco, você pode assistir a transmissão da sua casa a partir das 19 horas. Estará pelo Facebook, pelo YouTube, o nosso culto sendo transmitido. Você pode compartilhar, você pode participar, você pode adorar a Deus junto conosco, tá certo? Vamos orar agora para terminar. E eu quero também convidar você, esse domingo, hoje à noite, a transmissão, mas também na terça-feira, estaremos com o pastor Edson lá da igreja do Gama, estará trazendo uma palavra para nós no culto da vitória. Então não perca o culto da vitória desta terça-feira com o pastor Edson Silva, que vai estar vindo lá do Gama para estar conosco aqui nessa transmissão. Amém? Eu espero por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. O telefone começou a tocar bem agora aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu desligar aqui, gente. Vamos então orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus e nosso querido Pai, nós te agradecemos por esse tempo tão glorioso, tão maravilhoso que passamos aqui em Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel, misericordioso, bondoso. O Senhor tem nos sustentado, nos amparado, nos dado vitória. Te agradecemos, ó Senhor, ó Deus, por esse tempo de estudo, onde aprendemos mais sobre a Trindade.
Aprendemos sobre o Deus Pai, Filho, Espírito Santo, que é um, mesmo sendo pessoas diferentes, é um em essência, é o único Deus que nós adoramos e servimos e amamos. Que o Senhor possa estar abençoando e a cada dia possamos aprender mais de Ti. Derrama, Senhor, o Teu poder, a Tua glória sobre a vida de cada irmã que está nos assistindo agora, que eles recebam do Senhor direção, orientação, graça, paz em suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, gente. Bom almoço, boa tarde, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima Escola Bíblica Dominical, hein? Próximo domingo às 10 horas estaremos juntos estudando